O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: O mestre manda dizer: Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o, entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se assentarem. Hoje a igreja celebra a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, conhecida mais pela palavra em latim Corpus Christi. Uma festa bastante antiga da igreja. Ela data de 1264, com o Papa Urbano IV. Essa festa nasceu, segundo a história, de visões que uma freira agostiniana, de nome Juliana, em um convento da Bélgica, nesse período de 1200 e algo, tinha constantes visões de Cristo que lhe aparecia e pedia a ela que fosse evidenciado mais a Eucaristia. Que a Eucaristia tivesse, pelo menos uma vez ao ano, uma celebração mais evidente, destacando a importância da Eucaristia na nossa vida. Santa Juliana ficou preocupada com aquelas constantes visões que ela tinha. Na época ela não era ainda santa, ela se tornou Santa Juliana bem mais tarde, obviamente. Mas enquanto freira, enquanto monja agostiniana, ela se sentia incomodada com isso até o momento em que ela leva essa proposta para o Papa Urbano IV.
Não coincidentemente, mas providencialmente, porque Deus não é coincidência, Deus é providência. Naquela mesma ocasião, numa cidade da região de Lácio, do Lácio, na Itália, um padre, ao celebrar a Eucaristia, na hora de partir o pão, ele verteu sangue e molhou todo o corporal. E aquilo foi surpreendente, porque coincidiu muito com aquilo que Santa Juliana, o período em que Juliana havia tido aquelas visões. E aí então o Papa Urbano pede que se faça uma grande procissão daquela região até onde ficava a sede da igreja, a catedral, levando pelas ruas o corporal manchado de sangue. Isso se deu em setembro de 1264. Data-se daí a primeira celebração, considerada a celebração de Corpus Christi, pelas ruas. E desde então, a igreja instituiu, através de uma bula papal, que na primeira quinta-feira do ano, depois da festa de Santíssima Trindade, se celebrasse o corpo e o sangue de Cristo de uma forma bastante evidente. E assim se dá desde essa época até nossos dias. Essa festa foi, com o passar dos anos, se ganhando elementos significativos, e aqui no Brasil, sobretudo em algumas cidades, se estende pelas ruas belíssimos tapetes artesanais, confeccionados de maneira artística pelas ruas, por onde a procissão com o Cristo eucarístico num ostensório irá passar. As cidades bem tradicionais com essa festa, com essa maneira de celebrar. Quando a gente estende um tapete, é sinal de que sobre ele vai passar alguém muito importante. Quanto mais bonito é o tapete nas ruas, mais estamos dizendo da dignidade do Cristo Eucarístico que vai passar sobre ele. É por isso que se enfeitam as ruas nesse dia. E há um significado também, não só histórico, mas teológico, de sair com o Cristo Eucarístico nas ruas, que lembra esse Deus que caminha com o seu povo. Esse Deus lá do Antigo Testamento, do livro do Êxodo, onde nós vemos o relato de Deus que tira o povo da escravidão do Egito e o conduz por um deserto até a terra prometida. Esse Deus que caminha junto nas agruras do seu povo, é lembrado, é feito memória com a procissão do Cristo Eucarístico, do corpo de Cristo pelas ruas, lembrando Deus caminha conosco. É o sentido também de toda procissão, mas a procissão de Corpus Christi tem esse significado. Tanto é que agora, devido à pandemia, está sendo mudado alguns comportamentos, e às 15h, a arquidiocese vai fazer a sua procissão oficial, mas esse ano uma carreata, porque não dá para acompanhar pessoalmente. Então, aqueles que quiserem ir às 15h, pegue o seu carro e se dirija até o local que foi indicado, onde haverá carreata com o corpo de Cristo, procissão desse dia. Mas as paróquias todas fazem pela manhã a sua celebração, e nela, boa parte também das paróquias fazem a renovação ou investidura, ou ambos, dos novos ministros da Eucaristia ou extraordinários da Eucaristia. E é o que nós vamos fazer daqui a pouco. Mas antes de passar para o rito,
Vamos ver o que os textos bíblicos de hoje nos dizem. A celebração de hoje, como eu disse, evidencia a Eucaristia. A Eucaristia é a nova aliança que Deus faz com a humanidade, que Deus fez conosco. Então hoje, com esta celebração, nós renovamos o nosso compromisso com Cristo. Essa celebração é uma celebração de preceito, muita gente não sabe, mas hoje é como se fosse uma missa dominical. Quem segue as tradições católicas sabe que hoje não se pode perder missa. É uma missa obrigatória de participação devido à sua importância, como missa dominical. Então, nesta missa de hoje, nós evidenciamos a Eucaristia como a renovação da aliança que Deus fez conosco. Lá no Antigo Testamento, ele fez a antiga aliança. No Novo Testamento, ele faz a nova aliança. No Antigo Testamento, a aliança foi feita, escrita em pedras ou tábuas, através de Moisés, como nós vimos na primeira leitura de hoje. Moisés passa para o povo os mandamentos de Deus e diz: a forma de nós termos Deus conosco, de sermos fiéis à sua aliança, é nós cumprirmos esses mandamentos. E para a gente não esquecer, vamos gravar isso em pedras. Só que, mesmo sendo gravado em pedra, se esqueceu de viver essa aliança. Essa aliança foi rompida. Foi feito todo um ritual, uma celebração, sacrifício de animais, cordeiros, touros, cujo sangue era espalhado sobre o altar, era ungido as pessoas, aspergida as pessoas com o sangue do cordeiro, tudo para lembrar a aliança que Deus estava fazendo, uma aliança ritual. Toda aliança, todo pacto tem um ritual. Casamento, por exemplo, por que celebra-se o casamento na igreja como sacramento e tem um ritual que muita gente não percebe a grandeza desse ritual? É para não esquecer daquele momento em que duas pessoas estão fazendo uma aliança, um pacto, uma com a outra, de fidelidade, de amor. O sacramento do matrimônio está vinculado ao sacramento, à aliança que Deus faz conosco. Só que toda aliança tem duas partes, e se uma delas não é fiel, essa aliança pode se romper. Com o casamento acontece isso, quando uma das partes, ou ambas, não são fiéis, a aliança se rompe, o casamento termina. Então lá no Antigo Testamento, esse casamento de Deus com a humanidade se rompeu. Não porque Deus foi infiel, Deus é fiel eternamente conosco. Ele não rompe a aliança, mas nós, pelas nossas fraquezas humanas, somos infiéis com Deus. E essa aliança lá do Antigo Testamento foi rompida por causa da infidelidade do povo, que colocou outros deuses no lugar do Deus verdadeiro. Traiu Deus, como um cônjuge pode trair a sua esposa. O povo se prostituiu com outros deuses, podemos dizer, porque aquele amor que havia jurado para Deus foi transferido para um ídolo. Deus nunca deixou de amar seu povo. Ele prometeu um amor eterno. E por não deixar de amar o seu povo, Ele quis dar uma outra chance. Sabe aquela pessoa que ama uma outra e que apesar da traição perdoa e dá outra chance? É assim que Deus faz conosco. E Ele nos ama tanto que a sua nova aliança, o seu novo pacto que Ele vai fazer conosco, não vai ser mais gravado em pedra, em tábua, vai ser gravado no coração. E não vai ser mais aspergido sangue de bodes e de touros,
Diz a carta aos Hebreus, da segunda leitura, agora é o sangue do seu próprio Filho. Olha o tamanho do amor de Deus por nós. Esse amor incomensurável, indescritível, que quando a gente olha para a cruz, a gente não tem palavras que defina esse amor. Porque ele é grandioso demais para ser definido. E assim Deus mostra, com essa nova aliança, o quanto Ele nos ama. O sangue do seu próprio Filho é agora derramado sobre nós, para nos lavar dos nossos pecados, das nossas infidelidades, da nossa falta de compromisso com Ele. E assim é feita essa nova aliança. E Jesus já anuncia isso, como nós vimos no Evangelho, quando Ele prepara a última ceia. E essa última ceia que Jesus faz tem um sentido simbólico muito profundo, porque ali há o prenúncio da sua vida, que seria dada por nós. Muitos discípulos, mesmo tendo ajudado a preparar esta sala bonita, onde a ceia, a última ceia ia acontecer, não entenderam o significado teológico dela. Muitos de nós ainda não entendem o sentido teológico da Eucaristia. Quantas vezes nós comungamos sem o devido reconhecimento da grandeza daquilo que nós recebemos? Porque se nós reconhecêssemos a grandeza da Eucaristia, quando nós comungamos, nossos comportamentos seriam diferentes. Os cristãos católicos seriam as pessoas mais perfeitas do mundo, se reconhecesse a grandeza de Cristo na Eucaristia, porque à medida que você comunga, você se torna um sacrário vivo. Com todo o respeito que a gente tem com o sacrário, às vezes a gente chega aqui diante do sacrário e ajoelha, mas quando chega diante de um irmão que recebeu a comunhão, ou mesmo estando com a comunhão em nós, nosso comportamento não é de respeito com o outro. É porque nós não reconhecemos a grandeza da Eucaristia. E os discípulos que prepararam a ceia derradeira, muitos não entenderam. E Jesus foi muito didático nesta última ceia. É aquilo que nós repetimos como memória, não apenas como recordação. Memória tem um sentido teológico. Em todas as missas. Esse texto que nós ouvimos no Evangelho de hoje é o texto da hora da consagração. Jesus pega o pão junto com eles, parte e diz para eles: isto é o meu corpo. Será que eles entenderam? Olhando nas mãos de Jesus um pedaço de pão, será que eles conseguiram sondar o mistério daquela expressão que Jesus estava dizendo? Isso que eu estou fazendo com vocês é um ritual eucarístico. O que vocês estão recebendo hoje como a última refeição que eu faço com vocês, daqui a pouco vocês vão me ver pendurado na cruz, derramando o meu sangue, porque eu amo vocês. E ao pegar o cálice, ele faz a mesma coisa. E diz com todas as letras: todas as vezes que vocês beberem desse cálice, vocês estão fazendo isso em minha memória. Vocês estão reavivando esse momento. Vocês estão renovando esta aliança de compromisso de amor. Isto é a Eucaristia. Depois que ele faz isso, ele vai viver a sua Páscoa. Ele vai dar a sua vida. E às vezes a gente não percebe a grandeza de tudo isso. Às vezes nós vimos a missa
como se a gente fosse para qualquer outro lugar. A gente não deve vir à missa só por obrigação. Eu dizia no início que essa missa de hoje é preceito, é obrigação de participarmos, mas a gente não pode vir à missa só por isso, só porque é obrigação nossa vir à missa. Nós temos que vir à missa, porque a missa tem um sentido na nossa vida, da presença real de Cristo que nós recebemos, que nós comungamos com Ele. Comunhão significa aliança, e aliança significa pacto, e pacto significa compromisso. Quem comunga tem que ter compromisso com Ele. E Ele está presente na sua igreja. Ele está presente nos seus irmãos. Por isso, quando a gente é solidário com um irmão, nós estamos mostrando a nossa comunhão com Cristo. É por isso que a gente tem ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística na igreja, que é uma forma de uma pessoa leiga mostrar mais perto de Deus esses atos de comunhão. Por isso que não é qualquer pessoa que pode ser mestre, ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística. Há todo um ritual para escolher alguém, não que eles sejam melhores que os outros, não são. Mas são pessoas que estão dizendo o seu sim para Deus de uma forma mais contundente. É por isso que se espera de um mestre, e aqui vai um recado para os novos, porque os antigos já sabem disso. Se espera de um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística, que sejam pessoas de boa índole, pessoas do bem, pessoas que façam o bem. Pessoas que não meçam esforços para ir ao encontro dos enfermos. Agora, com esse período de pandemia, há algumas restrições por cuidados, prudência, inclusive há hospitais que nós estamos com algumas restrições por precaução. Mas vamos esquecer o período de pandemia. Vamos pensar no momento que a pandemia já não existe mais. Que a gente espera que isso chegue a esse momento. Que a gente possa adentrar os hospitais e levar a Eucaristia para os enfermos que estão doentes. Que possamos ir à casa das pessoas levar a Eucaristia. Porque o mestre não é só para atuar aqui no altar. Aqui também. Mas aqui não é o mais importante. Porque aqui, se não tiver o mestre, o padre dá um jeito e faz sozinho. Agora, para visitar os doentes de nossa paróquia, nós não damos conta. Nós precisamos de vocês. Para ir a velórios, que são tantos, e agora nesse período de pandemia, tem 3 ou 4 velórios por dia. Nós não damos conta de ir a todos. Nós precisamos da ajuda de vocês. E tantos outros trabalhos, da caridade, do amor uns com os outros. Por isso, se espera do ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística que ele faça jus a esse compromisso que está assumindo. Por isso vocês são muito visados, no bom sentido. O comportamento de vocês, como vocês procedem, o que vocês falam, como vocês agem. Tudo isso lhe é cobrado. Como é cobrado do padre, é cobrado também do mestre. Por isso o mestre, quando comporta inadequadamente, provoca escândalo na comunidade. Então, antes de vocês serem escolhidos, e desde agora eu já digo, parabéns por vocês terem sido escolhidos. É porque vocês passaram por uma avaliação pelos mestres, e não teve ninguém que tivesse dito de vocês, não, essa pessoa não serve. Porque se tivesse alguém que tivesse dito, eu diria, então, não pode ser mestre. A última pessoa que diz a palavra é o pároco, mas
eu levo em consideração o que os outros mestres disseram. Se todos forem unânimes em dizer essa pessoa é digna de ser ministra extraordinária da Sagrada Comunhão Eucarística, eu digo sim. Se tiver uma pessoa que disse alguma coisa contra, a gente pede para esperar mais um pouquinho. Por isso que a gente pede que ao ser escolhida uma pessoa, indicada uma pessoa, essa pessoa não fique sabendo. Porque às vezes a pessoa convida antes de passar pelo crivo dos mestres e do padre. E aí aquela pessoa não é aprovada. E aí fica muito chato para ela. Ah, você foi convidada, mas não foi aprovada para ser mestre. Então por isso, a gente sempre orienta os mestres, não diga para os outros, aquela pessoa que ela está sendo indicada. É assim que a igreja utiliza para escolher bispos, vocês sabiam disso? O candidato a bispo não fica sabendo, ele só fica sabendo que ele foi escolhido bispo quando a Nunciatura Apostólica liga para ele. Mas antes disso, passou por todo um processo de avaliação da vida daquele candidato para ser escolhido. Porque se tiver alguma coisa que desabone aquela pessoa, o processo é interrompido e ela não é escolhida. E a gente usa mais ou menos esse critério para escolher os mestres na comunidade.